Olá, inscritos! Não saia daí. Hoje vamos contar 10 histórias que vai tirar o seu sono e fazer você ter pesadelos. Vamos lá. História de terror. Capítulo 1. Não apague as luzes. Esta é uma história que eu nunca contei pessoalmente para ninguém, pois para mim é a certeza que o sobrenatural existe e ao lembrar disso um calafrio percorre a minha espinha. Eu tenho um irmão 3 anos mais novo do que eu e quando eu tinha uns 12 anos estávamos sozinhos em casa e brincávamos como qualquer criança. Eu o perseguia, correndo por todos os cômodos quando entramos no quarto de nossos pais. Brincávamos de guerrinha jogando coisas um no outro. Foi após levar uma travesseirada na cara que me surgiu a ideia de assustá-lo desligando as luzes. Não havia janela no quarto, e com as luzes apagadas tudo ficaria escuro como breu. O único lugar de onde é possível enxergar alguma claridade é pela luz que passa por baixo da porta. Elaborando rapidamente o plano em minha cabeça, pensei que seria ainda mais assustador se eu saísse do quarto e o deixasse sozinho. Talvez isso o assustasse bastante. Então o fiz. Eu apaguei a luz e o tranquei no quarto, colando o ouvido na porta para me divertir com o medo que provavelmente ele iria sentir. Assim que ele entrasse em pânico e pedisse que eu voltasse, eu entraria no quarto tirando o sarro de meu irmão mais novo. Mas estranhamente nada aconteceu como eu previra. Pela porta eu ouvi dizer: "O que você está fazendo?" Ha ha ha. Ri comigo mesmo. Ele achava que eu ainda estava lá dentro, pois provavelmente não me vira sair. Então continuei ouvindo em silêncio. "Márcio, o que você está fazendo? Você está me assustando. Por favor, pare." Achei estranho ele ainda pensar que eu estava lá, mas continuei ouvindo. "Márcio, eu não estou brincando. Afaste-se de mim e ligue a luz. Ou vou contar para a mãe que você me assustou ou que..." Pensei rapidamente comigo mesmo. Ele acabou de dizer para eu me afastar dele. Rindo alto eu gritei pela porta: "Cara, eu não estou aí no quarto." Então ele gritou alto como se tivesse sentido uma dor profunda. Foi como se ele tivesse sido esfaqueado ou algo assim. Foi um grito de gelar o sangue. Segurei a maçaneta da porta e a tentei abrir, mas estava trancada. Eu não havia feito isso, então o que estaria bloqueando? Meu irmão mais novo ainda estava gritando e pedindo para que eu o ajudasse. "Por favor, Márcio, me ajude." Eu entrei em pânico e não saiba o que fazer. Eu tinha 12 anos e era muito magro. Provavelmente não conseguiria arrombar a porta. Estava acontecendo algo com meu irmão mais novo e eu tinha que chegar até ele. Dei umas ombradas na porta, que permaneceu firme. Então, meu irmão parou de gritar de repente. Tentei novamente abrir a porta, e, para minha surpresa, a maçaneta girou sem que eu precisasse fazer qualquer esforço. A porta estava desbloqueada. Abri a porta e acendi a luz. Meu irmão estava em um canto chorando. Depois de consolá-lo e pedir desculpas, eu perguntei o que havia acontecido. Ele me disse que quando eu apaguei a luz tudo ficou muito escuro. Após uns segundos seus olhos começaram a se acostumar e com a ajuda da luz que entrava por baixo da porta, viu uma pessoa de pé no canto do quarto e de costas para ele. Ele achou que era eu. Foi quando ele perguntou o que eu estava fazendo. Então, a pessoa se virou e começou a andar lentamente pelo quarto em sua direção. Ao chegar a um palmo de distância, a pessoa ficou olhando fixamente para ele. Meu irmão disse que não conseguia ver nenhum detalhe do rosto da pessoa, apenas uma figura escura, com um rosto sombrio.
Foi quando ele viu uma mão se estender em sua direção e agarrar seu ombro. O toque era frio e muito forte. Seu ombro começou a doer e foi nesse instante que ele gritou pedindo ajuda. Quando eu abri a porta e acendi a luz, a figura não estava mais lá. Eu não vi nada, apenas meu irmão chorando no canto. Atualmente meu irmão está com 23 anos de idade e até hoje não falamos sobre este fato bizarro. Somente uma vez ele admitiu para mim que, mesmo após todos esses anos, ele se incomoda com o que aconteceu naquele dia e ainda tem pesadelos com esta situação de vez em quando. Nenhum de nós, mesmo adultos, conseguimos encontrar uma explicação para o que ocorreu. Nunca faça isso com o seu irmão, isso pode ser muito perigoso. Capítulo 2 Risos em meu quarto durante a noite. Essa história ocorreu quando eu tinha uns 5 ou 6 anos e até agora eu não tenho explicação para o que ocorreu. Não sei se tudo era fruto da minha imaginação ou se algo de sobrenatural ocorreu comigo. Nesta época eu morava em uma casa vitoriana muito antiga junto de meus pais e meu irmão mais velho. Acostumada a dormir sozinha no quarto desde pequena, eu quase não sentia medo do escuro e me sentia forte e corajosa. Certa noite eu dormia quando, ainda de madrugada, fui acordada por um barulho que vinha do corredor. Apurei a audição e pude identificar que se tratava de risos. Alguém dava risada no corredor de minha casa durante a madrugada. Senti o sangue gelar. Era como se crianças se divertissem brincando no corredor. O medo invadiu meu corpo todo e eu coloquei a cabeça embaixo do cobertor. Tive a impressão que fiquei a noite toda acordada ouvindo aquele som aterrorizante. Pela manhã eu contei o que tinha acontecido para minha mãe e ela me disse que provavelmente eu tinha dormido com a TV ligada. Mas eu tinha certeza que isso não tinha ocorrido. Em outra noite a coisa foi ainda pior, pois fui acordada ouvindo risadas em meu próprio quarto. Desesperada, tentei me levantar e correr para o quarto de minha mãe, mas senti alguém me segurando os ombros, me apertando na cama. Era como se mãos invisíveis estivessem me agarrando enquanto eu ouvia risadas infantis. Totalmente amedrontada com o que estava acontecendo, eu juntei todas as minhas forças e grite o mais alto que pude. Minha mãe correu para o meu quarto. Acendeu as luzes e tentou insistentemente me dizer que eu tinha apenas sonhado com aquilo. Foi quando eu tirei a camiseta do pijama e mostrei meus ombros machucados. Era como se duas mãos me tivessem segurado com força, deixando manchas vermelhas em meus ombros. Durante um tempo eu havia pensado que isso tudo não tinha acontecido, e que se tratava realmente de um sonho, porém quando comentei sobre o fato com minha mãe ela ficou com o rosto branco e disse assustada: "Eu não quero nunca mais lembrar dessa noite." Capítulo 3 A menina que vivia atrás das paredes. A história que passo a relatar realmente ocorreu com minha família e até hoje, ao lembrar dela, um calafrio percorre o meu corpo. Há muitos anos atrás eu e minha esposa compramos nossa primeira casa. Apesar de antiga, construída na década de 50. Estávamos muito animados com nossa conquista logo nos primeiros anos de casamento. Assim que nos mudamos, por quase todas as noites, ouvíamos um som que parecia pequenos passos no corredor do andar de cima. Além disso, outros sons aleatórios eram ouvidos durante o dia pela casa. Minha esposa mencionou sobre este assunto a uma das vizinhas e elas disseram que provavelmente deveriam ser ratos, pois apesar da casa ser reformada era muito antiga e deveria haver ninhos no sótão e nas paredes. A resposta me pareceu convincente e contratamos uma empresa de controle de pragas. Mesmo após a desratização continuamos a ouvir os barulhos,
Porém logo nos acostumamos com o barulho, e como não vimos nenhum roedor paramos de nos preocupar com isso. Um ano após nossa primeira filha nascer ocorreu uma situação inusitada. Ela brincava de equilibrar todos os seus brinquedos um cima do outro. Após ela ter feito uma pilha relativamente alta, ela os empurrava e a pilha girava como se fosse um carrossel. Imaginei como aquilo acontecia sem cair tudo no chão. Após uns anos, quando minha filha completou 2 ou 3 anos, eu passava em frente ao seu quarto durante a madrugada para ir beber água quando a ouvi falando sozinha. Abri a porta e perguntei com quem ela estava falando e ela me respondeu que era com a Mia. Perguntei que era ela e ela disse, a menina que vive nas paredes. Geralmente ela é boa, mas às vezes ela me assusta. Ela ainda a descreveu como uma menina loira que usava um vestido vermelho e que, em algumas vezes a acordava durante a noite. Ela disse tudo naturalmente sem demonstrar medo do que dizia, apenas ressaltou que às vezes ela se assustava quando era acordada. Alguns anos mais tarde, após fazermos uma reforma na casa, agora, minha filha mais velha se mudou para outro quarto, deixando seu antigo para o mais novo que estava indo dormir, pela primeira vez, em uma cama, abandonando o berço. Porém ele passou a chorar todas as noites. Na primeira noite em sua cama, ouvimos um barulho alto seguido de choros e corri para o quarto pensando que ele deveria ter caído da cama. Quando entrei no cômodo ele estava no lado oposto da cama chorando em um canto. Eu o acalmei e logo ele voltou para a cama, mas o mesmo ocorreu nas noites seguintes. Então troquei os quartos de meus filhos novamente e nenhum problema ocorreu novamente. Eu e minha esposa procuramos saber a história da casa, mas não encontramos nenhum registro sobre uma garota chamada Mia ter morado lá. Também não encontramos nenhuma notícia de uma criança desaparecida com este nome. Passado alguns anos, nossa filha mais velha parou de falar na garota que vivia nas paredes e logo depois foi promovido e mudamos de cidade. A casa ficou vazia por uns meses e então foi vendida. Um de meus vizinhos ainda disse que após nos mudarmos ele pensou ter visto nossa filha olhando pela janela e acenou para ela. Então ele se lembrou que nós não morávamos mais lá. Capítulo 4 A presença. Sou uma mulher doente. Muitas vezes sou desagradável. Não sei evitar esta inquietação que me domina e me indispõe contra toda gente alegre que encontro em meu caminho. Olhar indiferentemente ou mesmo com alegria a felicidade alheia, para quem dela se sabe privado para sempre, é um desafio. As pessoas sociáveis. Aquelas que cresceram em famílias numerosas, que na infância nunca ficaram sozinhas e pela mocidade afora até os dias atuais se veem cercadas de amigos, ou pelo menos de conhecidos bem-intencionados. Nem imaginam quão dolorosa é a solidão de quem não teve irmãos para compartilhar sua meninice. Desde bem pequena, eu sinto esta presença faltando ao meu lado. Parece complicado de entender, falando assim no negativo, mas é isto mesmo que eu sinto desde que me conheço por gente. Uma ausência de alguém que deveria estar aqui. Eu me lembro. Eu ria, conversava, virava para o lado para compartilhar a vida com quem? Bem, não havia ninguém por perto, mas deveria haver. E a constatação de que eu estava sozinha doía imensamente. Quando fui para a escola compreendi que o que eu buscava era um irmão e perguntei insistentemente à minha mãe pelo meu irmãozinho. Eu achava que tinha um irmãozinho em algum lugar. Não, dizia a mamãe, você é filha única. Nunca teve irmão nenhum. A presença deste irmão estava bem ali. Palpável. Eu quase podia sentir sua respiração. Será que eu for adotada? Bem,
Descobri logo que depois de perguntar uma bobagem dessas, eu devia sumir por horas da frente de minha inconsolável e indignada mãe. E, portanto, descartei esta possibilidade. Quando cresci mais um pouco, perguntei aos meus pais se eu havia tido um irmão que morrera ou se eu havia sido a gêmeo sobrevivente de alguma catástrofe uterina. Olharam-me horrorizados, negaram veementemente e pediram que eu tirasse estas ideias estranhas de minha cabeça. Mas a presença estava ali, constante, quase a suplicar que viesse brincar e conversar, e eu bem que queria, mas com quem? E nos momentos em que eu estava triste, em que estava, por exemplo, de castigo, sentindo-me injustiçada, quantas vezes são as crianças punidas por coisas que não fizeram nem disseram, sem poder contradizer os adultos. Bem, nesses momentos, a presença estava ali quase palpável, quase a tocar fisicamente meus ombros, a consolar-me. Sim, eu entendo. Estou ao seu lado. Conte comigo. Sim, eu me importo com você. Enquanto eu crescia, sempre que me via em dificuldades, atrapalhada para atravessar uma rua ou para resolver um problema de álgebra, podia afirmar que ouvia a voz amiga dizer: "Estou aqui." E eu olhava ao redor, inquieta, angustiada, procurando pela pessoa invisível que eu queria tanto conhecer. Assim passou-se a infância, e a adolescência correu célere rumo à juventude, em meio a tantos livros e cursos. Tanta coisa que inventavam para me pôr longe das tentações do sexo oposto, como se as danças e os risos pudessem engravidar ou estragar uma mulher. Bem poderiam se poupar ao trabalho de me vigiar, meus pais, professores e parentes. Eu, tão sozinha, tão desagradável, tão inepta no trato social, tão apavorada com os comportamentos de namoro dos quais não entendia nada, que preferia me trancar horas e horas em meu quarto a escutar sinfonias, óperas, ler os clássicos, enfim, tornar-me dia a dia mais esquisita do que me julgavam os de minha idade. No entanto, alguém me compreendia e me apreciava. O outro, este outro que um dia eu identifiquei, logo se entenderá o porquê, como masculino. Uma grande confusão se formou em minha mente a partir do momento em que os pensamentos deste outro se misturavam agora claramente aos meus. Em um dialogar incessante sobre tudo, amigável, inteligente, um tanto irônico, a amenizar a terrível solidão moral em que eu vivia. Sua voz estava sempre presente, e me confundia com ideias e observações masculinas que me faziam por vezes corar: "Olha, a tua amiga Maria, tão bela. Seus lábios carnudos são um convite tentador a um beijo mordido." E eu sentia meu rosto quente, confusa. Eu me interessava muito por psicologia, lia sofregamente tudo que me caísse nas mãos sobre comportamento humano: Freud, Jung, Reich, Lowen, Piaget, Maria Montessori. Quase desabei quando descobri o caos que pode se abater sobre a libido humana. A intersexualidade me deixava perplexa. Então não somos, homens e mulheres, distintos em nossa intimidade celular, pois simplesmente um braço curto em um par cromossômico e temos os mesmos hormônios, testosterona e progesterona, em nossos corpos, e apenas suas doses relativas é o que nos torna tão dissemelhantes. Eu não sabia mais o que eu era. Aos meus pensamentos amorosos de maternidade se misturavam estranhos desejos libidinosos pela beleza feminina, sem que, no entanto, eu de fato não sentisse nenhuma atração por outras mulheres. E a voz ria de mim, e eu sabia que estes pensamentos estranhos todos não eram meus, e sim dessa presença oculta em minha vida. E foi assim que eu soube que meu gêmeo era homem. Pois embora minha mãe e meu pai negassem, e até se aborrecessem com minha insistência, a única explicação que eu encontrava para este estranho fenômeno era que eu houvesse tido um gêmeo. E lá no íntimo crescia esta certeza,
de que eu era gêmea de um rapazinho tão solitário e desejoso de companhia quanto eu. Sofri muito na adolescência, imaginando uma outra possibilidade, a esquizofrenia. Os esquizofrênicos ouvem vozes. E eu me contorcia de terror ao pensar nesta possibilidade, mas o outro ria. Ora, que bobagem! Eu estou aqui e me importo, e sinto um bocado a sua falta. E eu li. As vozes esquizofrênicas, todas, têm lá suas intenções ocultas. Mandam as pessoas matarem, mentirem, fugirem. A minha voz não era delirante. Era uma voz tranquila que simplesmente estava ali e me chamava a conversar, para matar a solidão. Nunca falou mal de ninguém, nunca me incitou ao mal. Também não se parecia em nada com aquela voz da consciência, nascida das ex. Capítulo 5 O suicídio. Moro em um prédio de 10 andares e como qualquer outro dia fui trabalhar. No fim do meu turno fui comunicado pelo meu chefe que a empresa estava em crise e cortando gastos, por isso eu estava sendo demitido. Uma semana depois, usei todo o dinheiro que havia recebido por ser demitido e quitei a dívida referente ao meu apartamento. Depois disso nada mais deu certo na minha vida. Não conseguia arrumar emprego, e começaram as muitas e muitas brigas com minha esposa. Estava faltando tudo dentro de minha casa. Desde fraldas até alimentos para meu filho. Minha mulher foi se desesperando e eu tomei uma decisão ruim. Iria começar a roubar. Esperei o cair da noite, peguei uma faca e saí para a caça. Numa rua deserta avistei uma mulher de meia idade ao longe, andando em minha direção e vi nela minha primeira vítima. Chegando mais perto respirei fundo, saquei a faca e fui ao encontro com a mulher. Anda, mulher! Me dá a bolsa ou eu te furo aqui mesmo. Anda! Anda! A mulher me deu a bolsa e ficou paralisada. Antes de sair dali olhei nos olhos dela e vi o medo, o pavor e o pânico nos olhos dela. Naquele momento comecei a chorar e devolvi a bolsa a ela e contei minha história. Desculpei-me novamente e virei as costas. Nesse momento ela me chamou e ainda trêmula me deu uma nota de R$ 20. Saí dali chorando mais ainda. Fui andando extremamente abalado e joguei a faca num bueiro ali perto. No dia seguinte, acordei decidido a acabar com aquilo tudo. Escrevi um bilhete com os seguintes dizeres: desculpe-me, mas foi tudo que consegui. Cuide bem do nosso filho. Coloquei o bilhete em cima da cama junto com o dinheiro que aquela mulher havia me dado e fui até o telhado do prédio. Então sentei na beirada preparado para pular. Momentos depois ouvi passos atrás de mim. Virei-me e havia um homem alto, bem arrumado, cabelos curtos, olhos castanhos e pele branca. Ele sentou-se ao meu lado e começamos a conversar. Depois de um tempo ele disse: pense como vai ficar seu filho e sua esposa. Se você pular, quem vai cuidar deles? O estranho levantou-se e disse ter que ir embora. Mas antes me entregou um pedaço de papel com o endereço e disse que se eu quisesse conversar mais que poderia ir até a residência dele. Depois de muito pensar no que havia acabado de ouvir, desci do telhado, tomei um banho e encontrei minha esposa acordada. Não disse nada a ela, mas dei-lhe um beijo, um abraço e fui em busca de um emprego. Apesar de pessimista, para minha sorte, encontrei um senhor disposto a me dar uma chance. Ele disse estar abrindo um negócio e precisava de alguém para ser ajudante. Eu aceitei na hora. 15 dias depois, fui ao velho homem que havia me estendido as mãos pedir um adiantamento para comprar fraldas e alimentos.
Para meu espanto e surpresa, ele me deu um pouco a mais do que havia pedido e disse que descontaria aos poucos do meu pagamento. Algum tempo depois, meu chefe, que vivia elogiando meu trabalho no estoque da loja, me promoveu e passei para gerenciar uma filial no município vizinho. Logo tudo estava indo bem na minha vida. Em um feriado, pensando na conversa com Alessandro, peguei o pequeno papel e contei à minha esposa toda a história sobre o estranho que impedirá meu suicídio. Disse a ela também que estava indo visitá-lo. Chegando ao endereço indicado no papel, fui até o portão e comecei a chamar por Alessandro. Para minha surpresa, quem veio me atender foi meu chefe. Notei que ele estava desconfiado. Fui logo cumprimentá-lo e voltei a perguntar por Alessandro. Pela primeira vez, desde que o conheci, respondeu-me com muita rispidez: Alessandro, de onde você o conhece, meu filho? Quem te deu meu endereço? Mostrei-lhe o papel e contei toda a história do meu encontro com Alessandro e como ele me impediu de pular do 10º andar de um prédio. Meu chefe, ao ver o papel e reconhecer a letra do filho, me disse em lágrimas: Alessandro morreu há 10 anos atrás, quando pulou exatamente do 10º andar de um prédio. Capítulo 6. Jogo da meia-noite. O jogo irreal pelas mortes. Embora tenha sido usado principalmente como uma tática para as pessoas não desobedecerem os deuses, ainda há uma chance muito grande de morte para aqueles que jogam o jogo da meia-noite. Há uma chance maior de danos mentais permanentes. É altamente recomendado que você não jogue o jogo da meia-noite. No entanto, para aqueles que gostam de adrenalina e aqueles que querem se aprofundar em rituais de ocultismo obscuros, estas são instruções simples sobre como jogar. Jogue-o em seu próprio risco. Pré-requisitos. Deve ser exatamente 0 hora quando você começar a executar o ritual. Caso contrário, não vai funcionar. Materiais. Você vai precisar de uma vela, um pedaço de papel, um instrumento de escrita, fósforos ou um isqueiro, sal, uma porta de madeira e pelo menos uma gota de seu próprio sangue. Se você está jogando com várias pessoas, eles precisam de seus próprios materiais e eles terão que realizar os passos abaixo de acordo. Etapa 1. Escreva seu nome completo, primeiro, meio e último, no pedaço de papel. Coloque, pelo menos, uma gota de sangue em papel. Deixe o papel de molho. Passo 2. Desligue todas as luzes do lugar que você está fazendo o ritual. Vá para a sua porta de madeira e coloque o papel com o seu nome na frente da porta. Agora, acenda sua vela. Coloque-a em cima do papel. Passo 3. Bata na porta 22 vezes. A hora deve ser 0 hora quando terminar. Em seguida, abra a porta, apague a vela e feche a porta. Você agora permitiu que o homem da meia-noite entre na sua casa. Passo 4. Imediatamente reacenda sua vela. Agora e quando o jogo deve se iniciar. Você agora deve andar em torno de sua casa agora completamente escura, com a vela acesa na mão. Seu objetivo é evitar o homem da meia-noite a todo custo, até 3h33. Caso sua vela se apagar, o homem da meia-noite está perto de você. Você deve reacender sua vela nos próximos 10 segundos. Se você não for bem sucedido em fazer isso, você deve cercar-se em um círculo de sal. Se você não conseguir fazer ambas as ações, o homem da meia-noite vai criar uma alucinação de seu maior medo e vai arrancar seus órgãos um a um. Você vai sentir, mas você não será capaz de reagir.
Se você for bem-sucedido na criação do círculo de sal, você deve permanecer lá até 3 horas e 33. Se você for bem-sucedido em reacender a sua vela, você pode prosseguir com o jogo. Você deve continuar até 3 horas e 33. Sem ser atacado pelo homem da meia-noite, ou ser preso dentro do círculo de sal, para ganhar o jogo da meia-noite. O homem da meia-noite vai deixar sua casa às 3 horas e 33, e você estará seguro para prosseguir com a sua vida. Indicações que você está perto do homem da meia-noite incluem queda súbita de temperatura, ver um preto puro, uma figura humanoide através da escuridão, e ouvir um suave sussurro vindo de uma fonte indiscernível. Se você sentir qualquer um destes, é aconselhável que você deixe a área para evitar o homem da meia-noite. Não ligue qualquer das luzes durante o jogo da meia-noite. Não use uma lanterna durante o jogo da meia-noite. Não pare para dormir durante o jogo da meia-noite. Não tente usar o sangue de outra pessoa em seu nome. Não use um isqueiro como um substituto para uma vela. Não vai funcionar. E definitivamente não tente provocar o homem da meia-noite de qualquer forma. Mesmo quando o jogo acabar, ele vai estar sempre observando você. Boa sorte. Você vai precisar. Capítulo 7. O lobisomem no sítio. Talvez algumas pessoas não acreditem em coisas sobrenaturais e que pensem que tudo não passa de invenção da mídia. Porém, somente quem passou por algo semelhante ao que eu passei sabe que o desconhecido, o sobrenatural e o mal estão por aí, à espreita e precisando apenas de uma oportunidade para se manifestar. O fato que vou narrar ocorreu há muito tempo, quando eu tinha apenas 10 anos de idade e tinha ido passar as férias escolares em um pequeno sítio em Papanduva, uma cidade do estado de Santa Catarina. Junto com meus pais e minha irmã estavam meus tios e um primo de 14 anos, que apesar da idade diferente da minha, se dava muito bem comigo, me ajudando a explorar o mato e as novidades do campo. Subíamos em árvores, pescávamos em tanques, observávamos animais silvestres e nos divertíamos muito. À noite eu sentia um pouco de medo dos barulhos que vinham do lado de fora da forte casa de madeira. Sempre existia cantos de pássaros, insetos e outros animais noturnos que eu nunca havia ouvido na minha vida na cidade. Mas ficávamos conversando sobre os acontecimentos do dia e eu adormecia cansado dos exercícios físicos que a vida de brincadeiras no sítio proporcionava. Certa noite todos na casa se reuniram em uma casa vizinha para um banquete da roça, com um porco assado, saladas, milho verde, bolos, tortas e outras comidas caseiras. Após a refeição os adultos ficaram conversando e eu e meu primo acabamos por ficar entediados com aquilo tudo. Então pedimos autorização para ir embora. O filho do vizinho nos levaria de charrete até a casa e lá iríamos dormir. Acreditando que não haveria risco algum, e sabendo que o garoto de 13 anos levaria uma pequena espingarda consigo, nossos pais não viram problema algum. Era 11 horas da noite quando entramos na casa, nos dirigimos até o quarto e nos preparamos para dormir. Antes, nós três conversávamos bastante quando ouvimos um estalo na madeira do lado de fora. Todos ficaram quietos tentando ouvir mais alguma coisa. Um novo rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho vinha do piso da varanda que circundava toda a casa. Um medo começou a invadir meu corpo e passei a tremer, embora tivesse vergonha de dizer isso para meu primo e novo amigo. Sem fazer barulho, o filho do vizinho desligou o fogo do lampião que iluminava o quarto. Estávamos tão quietos que podíamos ouvir uma respiração do outro. Parecia que todos estavam tensos com aquilo. Deve ser um bicho do mato,
sussurrou meu primo. Quase no mesmo instante outro barulho na madeira foi ouvido. Parecia que sua origem estava muito próxima, talvez do lado de fora da janela do quarto. Tentei me acalmar pensando que animal nenhum poderia entrar por aquela janela pesada de madeira. Inclusive toda a casa era antiga e feita com madeiras grossas, com portas e janelas sólidas e resistentes. Porém esse pensamento não me confortou muito quando ouvimos uma espécie de baforada. Como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos das janelas. Nós três ficamos próximos uns dos outros. Agora eu já não tinha mais vergonha do que estava sentindo, pois parecia que os dois, mais velhos do que eu, estavam com tanto medo quanto eu. Então perguntei sussurrando ao filho do vizinho sobre o que poderia ser aquilo. Mesmo no escuro, pude sentir o medo no rosto do garoto que sussurrou com a voz embargada: lobisomem. Depois de ouvir essa palavra, todo meu corpo começou a tremer, senti lágrimas rolarem pelo meu rosto. Eu pensava que essas coisas só existiam na televisão e agora aquele garoto dizia que um lobisomem estava do lado de fora da casa. A coisa agora parecia andar próximo à janela de um lado para outro. Nós ficamos reunidos em cima de uma das camas, olhando para a direção da janela quando meu primo, um pouco descrente da história que um lobisomem estava do lado de fora da casa, sussurrou que devia ser apenas um bicho e se aproximou cautelosamente da parede. Buscando espiar pela fresta da janela, vi voltar correndo para a cama junto de nós. Agora a criatura parecia farejar nosso medo e tentava entrar na casa arranhando toda a grande janela de madeira. Uma espécie de rosnado foi ouvido e eu tive a certeza que aquilo entraria na casa e mataria a todos nós. Meu primo não disse o que viu, mas ficou claro que ele sentiu muito medo daquela coisa. Agora ele sabia o que estava lá fora. Tudo isso pareceu durar uma eternidade até que barulhos maiores foram ouvidos. Alguém estava chegando. O som aumentava e percebemos que nossos pais estavam chegando em 2 charretes. Fiquei receoso que a coisa atacasse nossos pais, porém parece que ela fugiu com o barulho de pessoas chegando. Ao entrarem em casa, corremos em sua direção e contamos todo o terror que havíamos passado. Meu pai e meu tio disseram que deveria ter sido um animal silvestre. Talvez uma onça, porco do mato ou até uma raposa. Insistimos que era um lobisomem, mas ninguém acreditou. Todos foram deitar e eu, meu primo e o filho do vizinho ficamos sem dormir até o dia amanhecer. Pela manhã insistimos na história do lobisomem e todos os adultos afirmaram que deveria se tratar de um animal. Foi então que todos foram até o lado de fora do nosso quarto. A janela estava profundamente arranhada em uma altura que nenhum animal de pequeno porte, como uma onça, poderia alcançar. Capítulo 8. Solidão. Edson era um homem solteiro na faixa dos 40 anos que trabalhava em um shopping no centro da cidade. Acostumado com uma rotina sedentária e tediosa, ele cuidava de uma pequena lan house na parte menos movimentada do shopping. Estava anoitecendo naquela sexta-feira. Edson estava sozinho e lia artigos na internet como de costume. Neste dizia que algumas pessoas que sofreram ataque cardíaco compartilharam o fato de terem visto sua própria imagem segundos antes do ocorrido. Antes mesmo de perceber, Edson apagou. Foi vencido pelo cansaço por não ter dormido noite passada graças à sua insônia. Logo ele acordou e algo não parecia normal. O silêncio profundo tomava conta do local. Algo estranho estava acontecendo, pois não era normal um shopping silencioso. Edson ficou sentado e sonolento enquanto aguardava alguém passar pela porta. Caso acontecesse, indicaria que tudo estava normal.
Passaram-se minutos e ninguém passou pela porta. Então Edson resolveu sair. O shopping estava completamente deserto. Poucas luzes iluminavam algumas vitrines. Edson foi até o parapeito para o andar inferior e olhou para baixo. Nada havia lá além da escuridão. Seguiu pela área de alimentação, farmácias, setor de jogos e não encontrou ninguém. O desespero começou a tomar conta de Edson quando em um momento de lucidez ele decidiu correr até a porta de saída próximo dali. Pelo vidro ele conseguiu ver o estacionamento completamente vazio. Nenhum carro, moto ou pessoa, apenas um poste iluminava as vagas vazias. Edson empurrou a porta automática que não se abria sem surtir efeito. Chutou várias vezes na tentativa de quebrar o vidro, mas nada conseguiu. Logo lhe veio à mente que seu celular ficará em sua loja. Edson resolveu então voltar se afastando da porta de saída, o que lhe deixava bem desconfortável. No caminho de volta, procurava algo que explicasse toda a situação. Sem qualquer resposta, ele chegou à sua sala e sentiu um medo inexplicável. Alguém mexia descuidadamente em suas coisas. Edson não sabia explicar o medo, pois aquela pessoa parecia ser um homem que poderia ajudá-lo. Ele então resolveu se aproximar do homem devagar sem se pronunciar, pensando que poderia ser algo de sua mente. Ao tocar o ombro daquele homem, o mesmo se vira rapidamente e Edson descobre que aquele homem era ele mesmo. Edson foi encontrado morto por ataque cardíaco. Capítulo 9. O fantasma do cemitério. Dizem que em uma grande cidade brasileira havia um cemitério que estava localizado em uma região central rodeada de grandes edifícios. Entediados, um grupo de adolescentes que moravam por ali se reunia durante as noites no cemitério, pois além do local ser deserto, mantinha ainda um ar sombrio, que dava medo. Talvez invadir aquele lugar durante as noites desse a impressão que estavam desafiando a sociedade, devido à religiosidade, e também aumentava a adrenalina pelo medo que sentiam. Buscando tornar as noites mais excitantes, um deles sugeriu que fizessem apostas de quem conseguiria pegar mais cruzes das sepulturas. Todos aceitaram e logo a ausência delas começou a ser percebida pelos frequentadores do cemitério. Em certa noite, o grupo se reunia no local quando uma bela garota, com grandes cabelos negros, apareceu. A princípio eles ficaram surpresos com a presença da mulher, mas logo começaram a conversar com ela, impressionados pela sua beleza, e contaram sobre as apostas que faziam. A moça então fez um desafio. Perguntou quem teria coragem de pegar uma cruz que ficava em uma sepultura antiga, bem no centro do cemitério. Logo um rapaz se prontificou a fazê-lo. Sorrindo, a moça entregou uma rosa para ele e disse que daria um beijo no primeiro que trouxesse o objeto para ela. Cuidadosamente o rapaz colocou a flor no bolso e correu em disparada pela escuridão, sendo seguido pelos demais. Ao chegar até o local indicado, ficaram decepcionados, pois a lápide não possuía uma cruz. Será que um deles já havia pegado o objeto em algum dia anterior? Pensaram eles. Não conformado, um dos garotos passou a examinar a sepultura, achando que talvez a cruz tivesse caído em algum lugar. Grande foi o seu espanto quando olhou para a foto na lápide e viu que a moça que lhes fizera o desafio era a mesma da imagem. Seus cabelos se arrepiaram, seu corpo começou a tremer e ele mostrou a todos o que descobrira. Um calafrio de terror percorreu o corpo de todos eles. O rapaz que recebeu a rosa rapidamente colocou a mão em seus bolsos e tirou o que havia lá. Para o espanto dos presentes, não era mais uma flor que ele segurava em sua mão, e sim um velho pedaço de osso humano.
Capítulo 10. O Hotel Assombrado. Esta história é conhecida popularmente, sendo contada em colégios e rodas de amigos. Alguns juram que ela é completamente verdadeira. Será que você já ouviu falar de um hotel com quarto assombrado? Um representante comercial viajava pelo interior de certo estado quando, cansado, decidiu que se hospedaria no primeiro hotel que encontrasse pelo caminho. Após percorrer mais alguns quilômetros com seu carro, avistou uma placa avisando que logo à frente estaria um grande e antigo hotel tradicional na cidade. O homem pediu um quarto e foi atendido sem maiores problemas, porém curiosamente o atendente lhe deu um aviso. Moço, seu quarto é o 112, lá você poderá dormir sem problemas, mas aconteça o que acontecer, não vá até o quarto 113. Disse o homem, lhe entregando as chaves e voltando para o interior do hotel. Dominado pela curiosidade, o homem subiu as escadas pensando o que teria naquele quarto proibido. Ele lentamente caminhou pelo corredor olhando atentamente para o número marcado nas portas. Ao passar pela frente do quarto 113, ele cautelosamente colocou o ouvido na porta. Como não ouviu nada, decidiu-se abaixar e ver pela fechadura o que de tão especial existiria naquele local. Tudo o que ele pode ver foi uma mulher, de cabelos compridos e vestido branco, olhando para a parede de costas para a porta. Pensou que se tratava de alguma moradora que talvez, perturbada por uma doença mental, ficasse o tempo todo naquela posição. O homem então dirigiu-se até o seu quarto, onde permaneceu até a manhã seguinte, sendo incomodado diversas vezes durante a noite por barulhos estranhos no quarto ao lado. Logo pela manhã, ele se vestiu e, quando passou pelo quarto, decidiu espiar novamente pela fechadura para ver se a mulher ainda estava de costas para a parede. Curiosamente, agora ele não conseguiu ver mais nada, pois uma mancha vermelha cobria toda a visão do quarto. Procurando esclarecer aquele mistério, ele procurou o funcionário do hotel, que lhe fez o alerta e perguntou o que tinha de tão especial naquele quarto. A resposta lhe fez ter calafrios. Senhor, eu lhe disse para não ir até aquele quarto, pois ele é assombrado. Há alguns anos uma mulher se matou enforcada e vários hóspedes já a viram no hotel. O quarto fica trancado, mas quando ela aparece todos a reconhecem pelos seus grandes olhos vermelhos.